Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Pessoal, no episódio de hoje eu tô aqui com a Mara. Mara, me tira uma dúvida, eu já vou começar já te extraindo aqui, tá? Como é que eu pronuncio esse sobrenome, mulher? Esse sobrenome é muito fácil de errar. Tudo bom, Tati? Tudo Então, é jóia, seja Mara. bem-vinda, viu? Obrigada. Meu sobrenome é Schwember. É bem Schwember, fácil de olha errar. só. Mara, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui no Boteco Solar. A Aline Pan, né, fez esse intermédio aí também de estar ali providenciando esse contato também. Aline, inclusive, um beijo, um abraço. A Aline é muito querida na rede. É uma satisfação ter uma mulher como você aqui no Boteco. A gente sempre tenta incluir, né, trazer mais mulheres para o setor e fortalecer essa atuação também no empreendedorismo, né? Eu queria começar perguntando como é que você chegou até aqui na energia solar, assim, você sempre pensou de atuar nessa área ou não? Como é que foi para você essa chegada? Oi, Tati. Então, um beijo aí para a Aline, né, minha parceira aqui no RS Solar. Realmente é um mercado ainda de poucas mulheres, né? Mas aos poucos a gente vai abrindo um espaço aí maior nesse setor. Então, eu sou formada na área de ciências contábeis, com especialização em marketing, controladoria, recursos humanos, não entendo absolutamente nada de engenharia e fui cair no setor de energia solar, né? Sempre trabalhei em empresa privada, na área financeira, e lá em 2011 fui desafiada pelo meu sócio marido a gente ir para um setor novo, né? Que o nome da nossa empresa é Sol LED Energia, e ela, em 2011, inicia no mercado com energia solar, antes da 482, e com lâmpadas de LED, né? Nós importávamos lâmpadas de LED. Depois de algum tempo, a gente migrou 100% para a energia solar. Até porque em 2011, 2012, 2013, algum tempo mais aí, não dava para a gente viver somente de energia solar, né? Porque o mercado estava recém começando. Então, foi uma migração mesmo. Mas a minha área não é a área da engenharia, mas eu sou apaixonada por sustentabilidade, apaixonada pelo nosso setor e gosto bastante. Que incrível, Mara. Uma das coisas que me chamou a atenção, né? Eu também não era do setor solar, eu estava na parte de engenharia civil, né? E uma das coisas que eu lembro que me chamou muita atenção, uma frase que eu carrego muito, né, de um mentor que eu tive nessa época, é que ele falava que as desculpas, elas estão sempre disponíveis, mas as oportunidades não. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando entrei no setor foi esse mar de oportunidades que a gente tem, né, hoje. Mas eu fico pensando naquela época, né, como que foi difícil para vocês de fato, né? E eu queria saber um pouco mais de você no sentido assim, hoje quando você olha para trás, né, tem algo que você faria de diferente, algo que você, poxa, talvez se eu tivesse ido por um outro caminho, eu não estaria aqui hoje, ou estaria. Como é que você se reflete, né, ao longo desses 10 anos, né? Então, Tati, assim, quando eu olho para trás, eu nunca penso em fazer algo, ter feito algo de diferente. Eu prefiro aprender com algumas coisas que talvez não tenham sido tão assertivas e olhar para frente para fazer diferente. Mas eu penso que a gente não tinha ideia da dificuldade. A gente acreditava muito num sonho, numa possibilidade, né? O mercado no mundo já estava acontecendo, no Brasil era novo e totalmente desconhecido, mas a gente acreditava no sonho. E aquela frase, né, do acreditar no impossível. Então, quando a gente não sabe que algo é impossível, a gente vai lá e faz. E por que eu falo no impossível? Porque em um ano de atuação, a gente vendeu 3 usinas. Então, em Olha, 2012 foram 3 vendas e nenhuma conexão na rede. A primeira conexão foi em 2013, porque a gente levou 12 meses para brigando com a conseguir. concessionária para conseguir que eles aprovassem o projeto e conectassem uma usina de 3 kW pico na rede. Então, realmente é acreditar profundamente no que a gente busca e aí as coisas acontecem.
Com certeza. Depois, só de pensar nesses 12 meses, né, dá até vontade de dar um gole, né? Pois então, não dá ideia. Ó, aproveitar o ambiente. É. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, Mara, no Instagram de vocês, né, é que a frase, né, me chamou a atenção, foi no link da bio, né? Lá tá assim, né? Todos temos um sol, algo que nos inspira, que nos motiva. Cuidar do seu sol é o nosso propósito há 10 anos. E meio a esse setor assim tão crescente, tão competitivo, né? Ter uma bio dessa também diz muito sobre a empresa, na minha opinião. E eu fiquei pensando, né, como é que vocês vivenciam esse propósito, né, junto com a equipe de vocês ao longo desse tempo? Como é que você vê essa questão de transmitir para a equipe o quão o propósito de vocês deve ser vivenciado diariamente através das atividades, através dos processos junto aos clientes? Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Que ela fala mais ou menos assim, que as pessoas, elas acreditam no mundo que elas ajudam a criar. Então, para que a gente consiga repassar esse propósito, fazer com que o nosso cliente tenha uma percepção de valor, entender qual a necessidade do nosso cliente, a gente precisa que a equipe tenha o mesmo propósito. Então, o que a gente fez ao longo desse tempo? Num mercado que não existia, que ainda não existe, né? 10 anos de setor, vamos assim dizer, é um mercado extremamente jovem. Para que as coisas aconteçam, que a gente possa ter o resultado, nós precisamos que as pessoas façam e acreditem. E a gente não tem as respostas, a gente tem perguntas. Então, quem responde essas perguntas é o próprio time. O que vamos fazer de diferente? Como vamos implantar um novo produto? Como vamos criar algo novo? Então, o bacana mesmo hoje é que o nosso time, ele ajuda a construir a nossa história. E assim a gente constrói para os nossos clientes. Que incrível, Mara. É legal a gente ouvir, né, essa perspectiva, porque realmente, né, o time ele participa também, contribui com ideias, né, e eu acho que esse universo, né, da engenharia solar, a engenharia, né, a gente tem uma vasta opção assim de soluções mesmo para oferecer para cada cliente, para cada perfil de cliente, né? E uma das coisas que eu acho que também acaba trazendo assim para essa facilidade, né, de constituir a equipe, de ter ali as pessoas certas, né, acaba sendo um desafio nesse setor a gente encontrar as pessoas certas, né? Mas as pessoas certas também, às vezes, as pessoas que estão dispostas a ajudar a construir algo, e não necessariamente a pessoa vem pronta, né? Nesse contexto, como é que você descreveria a sua equipe, né? Como é que você faz para conseguir trazer as pessoas certas nesse contexto que a gente está falando? Como é que você visualiza isso, né? Durante o processo de contratação, até mesmo a questão de processo de onboard, né? Como é que você faz para ter essas pessoas engajadas? A gente tem um pilar muito forte, Tati, que no nosso planejamento estratégico, que é o treinamento e desenvolvimento das pessoas. Então, não é um mercado de pessoas prontas. Então, vamos lá, a gente está falando lá de 2012, quando a gente não tinha nem equipamento, nem um perfil adequado para fazer uma instalação num telhado, não existia uma estrutura de solo adequada, não existia material algum para fazer a instalação corretamente. Muito menos equipe de instalação, muito menos engenharia, equipe administrativa, e tudo aconteceu muito rápido, porque o mercado cresceu muito, a nossa empresa cresceu muito. Em 2012 éramos eu e o Josué, mais um funcionário. Hoje nós somos um time de mais de 200 pessoas. Então, como que a gente trabalha e atua? Nós desenvolvemos as pessoas internamente. 35% do nosso time tem menos de 25 anos. Olha só. Então, é um time extremamente jovem, né? Mas, ao mesmo tempo, esse perfil, ele tem uma visão muito rápida, eles têm uma ideia de mercado muito diferente e enxergam soluções de uma maneira muito simples, às vezes que eu falo eu assim, né, que já tem um pouquinho mais do que 25, tenho um pouco, preciso de um pouco mais de tempo para conseguir assimilar e implementar. Então, o investimento em pessoas, ele precisa ser muito alto. Não existe, não adianta investir no melhor equipamento,
o melhor software de projeto, se a gente não tiver por trás as pessoas que fazem todo esse trabalho, porque o trabalho, ele depende muito de pessoas, né? É desde uma análise técnica, é desde um projeto de engenharia, um orçamento assertivo, um pós-vendas adequado, uma qualidade de instalação. Então, tudo isso requer muita preparação. Então, nós temos um dos maiores pontos do nosso custo ou investimento lá no nosso planejamento estratégico está o desenvolvimento de pessoas. Nós temos dentro do nosso RH uma pessoa que atua exclusivamente em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, nós buscamos treinamentos externos, e aí eu falo assim, não é treinamento técnico que eu estou falando. Não é treinamento de como operar um software de engenharia, um software de cálculo estrutural. Eu estou falando de treinamento de capacitação, das pessoas aprenderem a serem líderes, a se desenvolver, a ter autoconfiança, aprender a se comunicar, a serem resolutivas dos problemas que atuam no dia a dia. Então, e é necessário preparar esse capital intelectual para dar todo esse suporte para o que o nosso cliente precisa. Então, esse é o ponto principal. Com certeza. E eu acho que o bacana, né, você está frisando bem essa questão, assim, de que não deixa de ser um investimento alto, né, mas é um investimento, e a gente vê como isso reflete de retorno, né, porque um cliente que ele é bem atendido, né, como um cliente pode ter ali o primeiro contato com a empresa, ou depois no pós-venda, em qualquer etapa, né, ele acaba sentindo isso também, né. E nesse contexto, falando até de cliente, você se lembra como é que foi o primeiro cliente de vocês? Ah, não tem como esquecer, né? Eu vou, eu vou falar que o primeiro cliente foram 3, porque Olha, a gente tinha algumas pessoas aí com muita vontade de investir nesse mercado, né? A Soled, ela está situada no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de imigração alemã, então tinha uma cultura muito forte aqui. Eu já vi fotovoltaico funcionando na Alemanha, tenho muita vontade de ter, se funciona lá, deve funcionar aqui, a gente tem muito mais sol, mas não sabiam muito bem como funciona. Então, quem fez lá aquele investimento lá no começo, fez muito mais pela sustentabilidade, pelo conceito, pelo pioneirismo, do que pelo payback. Porque era caro, né? Comparado com o que é hoje, era muito mais alto o valor. Foram 3 usinas residenciais, 3 amigos que fizeram o investimento. Levou os 12 meses para aprovar o projeto e foi lindo, assim, foi persistiram juntos. emocionante. Fomos juntos o dia que veio para fazer a vistoria do sistema e trocar o medidor. Veio a distribuidora com 3 carros, 8 engenheiros, né? E vamos ver como é que esse negócio funciona, o que que acontece quando a gente liga. Um deles não ligou, não É funcionou. mesmo? Aí, os outros 2 funcionaram. Na sequência, a gente conseguiu fazer tudo funcionar, mas assim, foi desafiador, tá? Mas muito bacana, assim, é uma sensação inesquecível. Não, com certeza, né? Além de ser o primeiro cliente, ainda participar nesse contexto, né, é muito diferente. A gente vê aqui nas histórias do Boteco, né, o pessoal geralmente tenta ali vender para a família, tenta vender para algum amigo próximo, e ali já mora uma certa dificuldade, uma certa resistência, né? Porque às vezes não sabe como que é o sistema, fica com aquela dúvida, né? Ih, será que eu invisto ou não? E aí a gente para pensar ao longo desses anos para trás, né? Imagina a dificuldade ainda cada vez maior, né? E deixa eu te perguntar, você acha que ao longo desses 10 anos, né? Eu imagino que para você cada projeto seja diferente, né? Que você tenha tido contato, mas teve algum projeto que você assim achou especial, diferente para você? Algum projeto, ou pelo cliente, ou pelo tamanho, não sei qual critério que você vai levar em consideração, mas teve algum projeto que você falou, nossa, esse aqui é quase um filho, sabe? Assim, os projetos têm suas particularidades, têm seus desafios, né, específicos, mas eu vou citar um deles que foi para nós interessante pela distância, porque a nossa região de atuação é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente está aqui na pontinha, né? E nós temos bem claro a nossa região de atuação e não expandimos fora disso, porque a gente entende que o nosso mercado aqui é gigantesco e temos condições ainda de fazer um trabalho na nossa região por muito tempo.
e atendemos algumas obras específicas fora do estado, quando o cliente é daqui e tem alguma unidade fora. E um cliente nosso, a gente fez uma obra para ele em Recife. Então para nós era um projeto distante, numa distribuidora que a gente não tinha atuado, e tinha toda uma logística, uma preocupação com a qualidade, era uma obra grande, não era uma obra pequena. E foi uma preparação, assim. Então, como que a gente faz para ser assertivo? Porque a gente não quis terceirizar com uma mão de obra local, porque o cliente nos contratou pelo nosso modelo de trabalho, pela nossa equipe, pelo nosso time. Então, ele também tinha uma preocupação muito grande com a qualidade. E aí, porque quando é perto de casa, faltou uma coisinha, vai ali no depósito, pega, né? Às vezes até mesmo sendo 300, 400, 500 quilômetros de distância, esqueceu alguma coisa, a gente sempre dá um jeitinho de resolver. Mas esse projeto, ele tinha que ser muito assertivo. Então, foi uma experiência muito interessante, a gente viu quanto a gente pode melhorar no nosso planejamento. Porque como lá a gente não podia errar, deu tudo certo. O projeto ficou lindo, perfeito, a obra ficou maravilhosa, entregue no prazo, equipe, logística de materiais, logística de entrega, tudo funcionou como tinha que ser. E aí a gente fez uma reflexão, né, interna, assim, de aprendizado, o que a gente precisa melhorar nos nossos projetos, para que isso aconteça no nosso dia a dia, né? Mesmo nas obras mais perto, nas obras que a gente consegue ter uma flexibilidade maior, para a gente ser assertivo, ágil, entregando o melhor para o cliente com o melhor custo-benefício. Então, foi uma experiência interessante. Você repetiria Com em certeza. outro local? Já repeti depois em alguns outros estados. É inevitável, né? Eu gosto muito dessa questão da engenharia, né? Eu falo da engenharia por causa de ter propriedade para falar por ter atuado, né? Mas como é legal essa questão de desafio, né? Porque um projeto é sempre diferente do outro, né? E esses que, por alguma peculiaridade, né, acaba chamando a atenção, né? Faz com que a gente queira mais, né? Faz com que a gente queira se desafiar mais. E pensando, né, na quantidade de pessoas que vocês têm hoje, né? A cultura organizacional de vocês, Mara, ela é mais voltada para a orientação de resultado, né? Então, assim, olha, a gente tem aqui métricas, tem indicadores, ou você diria que é uma cultura mais voltada para a experiência do cliente? Como é que você definiria a cultura organizacional de vocês hoje? É um misto? Como é que você definiria? Opa, peraí que a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do boteco. Lembrar aos amigos integradores que o aniversário da Tatizão tá chegando, hein? Pessoal, já anota aí que dia 8 de outubro é meu aniversário, mas eu tô preparando algumas surpresas para você que é ouvinte aqui do Boteco, para você que acompanha o meu trabalho. Fique ligado e ligada aí nos próximos episódios e no meu Instagram, @energiagp. Cola comigo que é sucesso, hein? Então, uma empresa ela precisa de resultado. Se ela não tiver resultado, não adianta gerar uma boa experiência para o cliente, porque daqui a pouco ela vai deixar de existir e não vai mais oferecer experiência nenhuma. Então, o primeiro ponto que eu vejo mais importante é que a empresa precisa, sim, ter resultado em todas as suas áreas. Eu não falo só em resultado financeiro. Sim, né? Então, sim. a nossa gestão ela é focada em resultado. Aquela história assim, máscaras de oxigênio vão cair, né? Se o avião acontecer alguma coisa, primeiro coloque em você, para depois ajudar os outros. Então a gente tem, eu até li um comparativo sobre isso esses dias, achei interessante, fiquei com isso na minha cabeça. Então, primeiro, os nossos, tudo é medido por indicador, né? Aí vai um pouco da minha formação, da minha experiência administrativa, né, para a gente analisar se a gente está sendo eficaz naquilo que a gente está fazendo. Se eu estou sendo eficaz naquilo que eu estou fazendo, eu vou entregar uma boa experiência para o meu cliente, porque eu vou conseguir fazer um projeto num custo assertivo, e não falo no menor preço, porque a gente nunca, a Soled nunca teve, por experiência, por prática, foco no preço. Nunca tivemos como foco a nossa concorrência. Então, a gente olha para o nosso trabalho, entende quanto vale o nosso produto, e oferecemos para o nosso cliente o que a gente entende que a gente pode oferecer de melhor. E assim,
ele ter o resultado positivo que ele espera, porque 99% dos clientes buscam resultado financeiro, economia efetiva, né? Agregado aí a sustentabilidade, redução de CO2 e todas as outras questões. E a empresa também busca esse resultado. Então, esse para mim é o casamento perfeito. Então, é o equilíbrio do justo para ter a relação de ganha-ganha com o cliente final. Com certeza. Mas eu acho que é legal, né, essa questão da cultura de resultado, de métrica, não só financeiro, mas eu acho que é legal essa questão de resultado, porque eu vejo que hoje em dia tem muitas empresas que olham somente a parte financeira mesmo. E não é que isso seja ruim, mas a gente sabe que tem outras métricas que traz ali para a empresa, eu acho que um pouco mais de estratégia, um pouco mais de visão a longo prazo, né? E pensando que a Soled tem 10 anos de mercado aí, né? Eu acho legal trazer para cá, até para quem está nos ouvindo, né, ter a chance de refletir sobre isso, né? Então, quando a gente pensa em indicador por setor, indicador do cliente também, né, de como ele avalia o atendimento, questão também de desvios, né? Você falou muito de planejamento, então aquela coisa assim da gente medir ali o que estava previsto, o que foi realizado, o que foi efetivamente, o que aconteceu efetivamente, né? Será que o nosso previsto comeu bola? Será que de repente o nosso realizado aqui comeu, né? Então, como é que a gente pode aprender para melhorar num próximo projeto? Essa cultura, né, de lições aprendidas, de replanejar, para vocês é algo natural? É algo que você sempre quis enfatizar ali para todo mundo na empresa, em qualquer nível hierárquico? Como é que você vê isso? Isso está bem incorporado hoje dentro da Soled. Nós trabalhamos com planejamento estratégico desde que ela surgiu lá, desde 2011. Então, eu tenho o meu primeiro plano de negócio lá, totalmente diferente, não tem nada do que é hoje, mas desenhado e arquivado, encadernado, bem bonito para guardar de recordação, lá de 2011. Então, desde lá, a gente vem aprimorando esse planejamento, fazendo um horizonte futuro, envolvendo as áreas. A gente começa o nosso planejamento todos os anos em agosto, finaliza em novembro, dali sai o orçamento de despesas e o orçamento de investimentos, saem as metas do ano seguinte, sai o plano de como atingir esses resultados, quais são os recursos necessários para atingir aquele resultado, e tem dado certo, né? Claro que a gente sempre fala que às vezes é necessário mudar algumas rotas, reposicionar, porque a gente fez um planejamento para um determinado ano que eu não vou fazer nenhuma alteração, ainda mais no nosso No mercado, nosso né? Que a gente mercado dorme não. de um jeito e acorda de outro. Então, a gente vai reposicionando, revisando esse planejamento trimestralmente e vai indo em foco a um objetivo. Com isso, a gente tem os indicadores dos setores, né? As verbas disponíveis para cada conta, para cada rúbrica, e faz com que todo o time olhe para a mesma direção, porque a gente comunica esse planejamento e essas ações para o time inteiro. Então, todos enxergam, bom, nosso objetivo para esse ano é tal resultado, dessa e dessa forma, com esse custo, com esse nível de satisfação, com esse nível de despesa, e aí todo mundo consegue ter esse entendimento do todo, e a gente também gera um bônus, né, para o time em cima desse resultado do ano, em cima daquilo que a gente planejou. Então, esse foi o primeiro ano que a gente fez, né, o famoso PPR, né, participação nos resultados, no ano de 2021, esse é o nosso segundo ano nesse modelo, e tem gerado um engajamento muito legal, adicional, né, de todos, assim, com um entendimento mais claro do que a empresa espera e de onde ela quer chegar. Incrível. E deixa eu te perguntar, né? Pensando na empresa antes, pequena, né? Crescendo, e hoje, para você, qual que seria o maior desafio empreendendo no nosso setor? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim! Essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. Então, a gente pode falar de tantas coisas nessa hora. Vem uma lista assim, né? Agora eu vou aceitar aquela bebidinha. Você quer aceitar? Agora eu vou precisar. É um tsunami diário, né? Mudança regulatória, pode, não pode, ICMS, não sei, enfim, e tudo mais.
A gente tem bastante desafios no nosso setor, isso é um fato, né? A gente tem mudanças constantes, mas eu entendo que os integradores também, como um todo, precisam se envolver mais para entender o que está acontecendo, né? Se envolver no mercado como um todo, falo, entender o que está acontecendo na legislação, entender o que vai vir pela frente, entender as mudanças que estão acontecendo. Eu vejo muita gente nadando com a maré. E isso dificulta muito. Muita gente, eu faço muita palestra, muita apresentação, e vejo assim, muita gente ainda nem entendeu o que vai acontecer com a 14300 que vai entrar no final do ano. Eu recebo algumas perguntas nesse sentido, assim, que dá um desespero, assim. Tem gente que pergunta, o PL foi aprovado? O Hoje. que é esse PL? Tu sabe que tem esse PL? Então, quando isso tudo já faz parte da rotina, de alguma maneira isso está dentro do planejamento, por exemplo, a gente já tem ações em andamento, reposicionando várias coisas para o próximo ano em função da mudança regulatória. Então, a empresa ela precisa estar prevendo essas mudanças e enxergar isso para poder se organizar. E eu vou te dizer, para mim, o meu maior desafio continua sendo pessoas. Por quê? Muito mais do que 14.300, muito mais do que CMS ou qualquer outra coisa, eu preciso cada vez mais de pessoas. E o solar, como ele tem um crescimento exponencial, a gente fala que ele, mesmo que a gente não seja uma startup, a gente acaba se comparando muito a uma, porque o crescimento é muito rápido e a formação e a preparação das pessoas não acontece na mesma velocidade. Então, há um descasamento aí das duas partes. Então, o desafio maior é, sim, buscar pessoas, qualificar pessoas para estar preparado para esse processo de mudança. Não adianta um crescimento exponencial, de qualquer jeito, e aí na frente se dá por conta de que não está certo, não está legal e não dá para voltar atrás. Então, o nosso perfil também de negócio a gente teve um grande crescimento ano após ano, mas a gente tem um limite de onde a gente pode chegar, que a gente tem condições de atender com qualidade, e a partir dali a gente não consegue entregar a mesma qualidade, a gente não pode crescer a qualquer preço. Um ponto importante esse que você tocou de crescer a qualquer preço, porque eu vejo também que o pessoal entonou, né? A corrida do ouro, vamos vender, tem até o final do ano, e você vê ali o pessoal vendendo, vendendo, vendendo. Até brinquei esses dias com o integrador, né? Só não consegue vender a mãe porque não tem como, mas ali Não gera numa. energia. É, uma pressa para vender, para vender, para vender. E eu, gente, vocês estão preocupados? Vocês vão conseguir atender? Vocês vão conseguir entregar? Vocês vão conseguir instalar? Porque é uma quantidade, né, que muitas empresas integradoras não comportam, né? Até mesmo por uma questão de logística interna, né, de preparação. E eu vejo muito essa questão que você tocou, né, de crescer a qualquer preço, né? O que você quer para sua empresa, né? Como é que você quer que a sua empresa esteja daqui 3 anos, daqui 5 anos? Como é que ela vai estar, né? Em termos de consolidação também. E nesse contexto, Mara, é engraçado você falar que o maior desafio são as pessoas, porque é uma das coisas que eu tenho mais ouvido de todo mundo nas consultorias, né? Tati, tá difícil de contratar pessoas, tá difícil de capacitar as pessoas. Tem integrador, para você ter uma ideia, né? Até gostaria de tocar nesse ponto, porque você também falou sobre a questão de treinamento, né? Tem integrador que fala para mim: eu vou investir no treinamento e essa pessoa vai levar o conhecimento para outra empresa ou vai abrir uma outra empresa. E eu falo, mas qual que é o custo, né, de você ter uma pessoa que não sabe dentro da sua empresa? Qual que é o custo de você não desenvolver uma pessoa dentro da sua empresa, né? Então, assim, é absurdo, né? Você vê a que nível que chega assim o pensamento, né? Voltado justamente para essa questão de ganhar a qualquer preço, né? Como é que você vê essa questão de treinamento? Foi uma coisa que você sempre teve clareza? Foi uma coisa que você sempre buscou, mesmo com poucos recursos lá atrás, ou tinha muitos recursos? Não sei como é que você definiria isso. Até para quem está nos ouvindo, entender também que esse ponto é um ponto de investimento, né? Não é um ponto de, eu vou gastar à toa, né? Como é que você vê isso? O que você poderia falar para o pessoal? Eu me preocupo bastante quando eu escuto alguém falando assim que não vai investir em treinamento que vai preparar para o mercado. Porque assim, vamos lá, como integradores, como empresa,
Eu estou me posicionando como um empresário ou estou me posicionando como um instalador melhorado, vendendo kit e instalando, né? A visão de negócio, de empresário, é totalmente diferente da visão de instalador, e não desmerecendo, porque o instalador é vital nesse processo, mas o instalador, muitas vezes, ele tem uma visão técnica para fazer aquele processo de instalação, e ele não tem uma visão de negócio, de empresa, de empresário, né, do que significa ser o dono de um negócio e dos custos envolvidos nisso, e acaba empreendendo nesse setor, e não se prepara para esse empreender. Então, o quanto primeiro, antes de treinar o time, o integrador está investindo no seu próprio conhecimento e se preparando para ser um empresário. Eu vou um pouquinho para trás dessa tua pergunta e fazer uma pergunta um pouco mais Aprofundada, um pouco retórica mais ali. porque assim, ser um empresário não é simples, não é matematicamente fácil. Então tem muitos desafios e um deles é esse, é preparar pessoas para o mercado. Ah, mas eu vou dizer assim, ah, não, eu treino, eu invisto, eu engajo as pessoas, elas vão ficar comigo para sempre. Não. O mundo não é assim, em nenhuma empresa é assim, nem nas 10 melhores empresas do mundo para se trabalhar. As pessoas pedem demissão, ou elas são demitidas. Elas mudam, né? Elas querem buscar, ainda mais essa nova geração, ela quer ter uma nova experiência. Eu vivo isso, estou me desligando da empresa, vou trabalhar em outro lugar para ganhar mais. Não, vou ganhar menos, mas eu vou ter uma nova experiência. Ok, faz parte do processo, mas o quanto eu ganho investindo nessas pessoas e o quanto eu tenho que ser mais competente, porque se o ciclo médio de permanência de uma pessoa dessa geração nova dentro de uma empresa... Ah, o cachorrinho. Vai ter que cortar aí, vai ter que editar. Minha filha, não corta nada não, viu? Aqui é boteco. Então, o cachorro vai participar Como que é o nome dele ou dela? O Cookie. O Cookie. Eita, coisa boa. Soltaram ele bem no meio da nossa conversa aqui. Imagina. Então, voltando para o treinamento, que até perdi o raciocínio, né? Se o integrador se qualificar e fizer um treinamento de empresário, ele vai entender que hoje as pessoas ficam 1, 2, 3 anos dentro do negócio. Então, como que eu vou preparar o meu negócio para tirar o máximo proveito dessa pessoa durante esse 1 ou 2 anos? Excelente, excelente ponto, porque o que você, a sua capacidade de extrair também o melhor da pessoa, né, também diz muito sobre o que você, como que você está empreendendo, né, como é que você está lidando com a sua empresa. Você pegou ele, né? Ó, gente, participação especial do Cookie. Mas com certeza diz muito sobre como que você está empreendendo, né? Como é que você está lidando com a sua empresa, né? Extrair o melhor daquela pessoa naquele curto é um recurso, né? Um recurso humano, mas é um recurso. Então, como é que você está conseguindo gerenciar esse recurso também diz muito sobre a empresa, né? Exatamente. E, Mara, eu tô meio curiosa aí. A que ou a quem você brindaria hoje? Estou vendo seu copo aí meio vazio, já está quase na hora da saideira. Pois então, né? Eu estava aqui, enquanto que a gente estava conversando, estava pensando exatamente sobre isso. E aí a gente faz uma reflexão aí, né? De 10 anos, quase 11 anos de negócio. E falando em treinamento, e falando em pessoas que vão e que ficam, eu vou brindar a todos que estão e que já estiveram em algum momento na Soled. E por que eu trago esse brinde, inclusive, ao que já estiveram? Porque as pessoas, elas passam pelas empresas e elas contribuem. E depois elas seguem as suas vidas e isso faz parte do negócio. Então, o meu brinde hoje, além da minha equipe que está fazendo a empresa hoje, vai também para todos que em algum momento já estiveram com a gente e já construíram lá, botaram um tijolinho lá na história da Soled também. Adorei, adorei o brinde. Olha, Mara, muito obrigada por ter participado aqui do Boteco. Com certeza vai trazer alguns insights, algumas experiências para o pessoal se inspirar e também aplicar na sua própria empresa. Eu fico muito feliz, né, de ver você prosperando com a Soled, você, Josué.
Eu acho que a gente precisa de empresas como a sua para ajudar a fomentar cada vez mais energia solar fotovoltaica aqui. E é isso, fica aqui o meu muito obrigada. E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar. E se você também quer contar essa história, se inscreva em www.botecosolar.com.br. E pessoal, não se esquece que hoje tem aulão da Babi, hein? Sobre a Lei 14.300, importantíssimo. Lá no canal do YouTube, às 7 horas, te esperamos lá, hein?